Num regresso histórico, Donald Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos. Vitória de Trump lança questões sobre o impacto da sua presidência na economia europeia. Bloco teme imposição de tarifas nos produtos europeus. Israel bombardeou edifício residencial no Líbano. Foram encontrados 30 corpos, mas o número de vítimas pode subir. Uma semana depois das inundações em Espanha, a procura por pessoas torna-se cada vez mais dramática, com pelo menos 89 desaparecidos confirmados. O fabricante alemão de peças para automóveis Schaeffler e a cadeia de supermercados Auchan anunciam a eliminação de milhares de postos de trabalho por toda a Europa. Donald Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos, num regresso histórico, como o segundo presidente a ganhar 2 mandatos não consecutivos. Com vitórias esmagadoras nos principais estados de batalha da Pensilvânia, Carolina do Norte e Wisconsin, Trump alcançou os 270 votos eleitorais necessários para reconquistar a presidência. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. Alguns apoiantes de Trump reuniram-se ontem à noite em frente à sua residência em Palm Beach. He's fantastic. He can handle anything. He's like Superman. You know, that's kind of a person you want running the country. He's got 4 years experience. He knows how to do business. He's smart. He says it like it is. He's for the people. A rival democrata de Trump, Kamala Harris, ainda se mantém em silêncio, mas espera-se que se dirija aos apoiantes no final do dia. Entretanto, os republicanos também recuperaram a maioria no Senado, conquistando lugares na Virgínia Ocidental e no Ohio. No entanto, a Câmara dos Representantes ainda está em disputa. Not been elected. Depois de ter conseguido quase todos os votos suficientes para derrotar a sua adversária democrata, Donald Trump subiu ao palco na Flórida para reclamar a vitória eleitoral. Na Europa, os principais líderes políticos já reagiram ao triunfo do candidato republicano. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán foi um dos primeiros a felicitar Trump. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou o empenho da União Europeia em trabalhar com o potencial presidente. Também a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou as suas mais sinceras felicitações. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse estar pronto para trabalhar em conjunto com o presidente dos Estados Unidos, tal como aconteceu durante 4 anos. O chanceler alemão Olaf Scholz reforçou a ideia de que a Alemanha e os Estados Unidos têm trabalhado em conjunto e vão continuar a fazê-lo. Com as últimas projeções do Alasca e do Wisconsin, Donald Trump tem agora 279 votos no colégio eleitoral. Com a vitória do candidato republicano Donald Trump nas eleições norte-americanas e a aproximação da sua presidência, a Europa sustém a respiração para saber o que isso poderá significar para a sua economia. Trump insinuou a imposição de uma tarifa comercial de 10%, o que tornaria mais caros os produtos europeus importados para os Estados Unidos. Esta não é uma boa notícia para as empresas europeias, especialmente as do setor automóvel, particularmente expostas na Alemanha. O novo presidente eleito também falou em aumentar os direitos aduaneiros sobre a China em 60%, à semelhança da Europa, que impôs recentemente um direito aduaneiro de 45% sobre a importação de veículos elétricos chineses. Muitos receiam que isto possa instigar uma guerra comercial pior do que a retaliação que Pequim provocou na Europa. Entretanto, o índice do dólar subiu 1,5%, o maior aumento desde março de 2020, fazendo cair o euro. Foi um dia eleitoral calmo nos Estados Unidos, a exceção foi em alguns locais de voto que receberam ameaças de bomba. Houve ameaças em 7 estados: Geórgia, Maine, Arizona, Michigan, Pensilvânia, Wisconsin e Ohio. Na maioria swing states, estados considerados decisivos nestas eleições.
A polícia foi chamada e considerou as ameaças não credíveis. Mesmo assim, foram feitas evacuações e algumas assembleias de voto acabaram por fechar mais tarde. As autoridades sublinharam que o ato eleitoral nunca esteve em causa. Na Pensilvânia, as ameaças estenderam-se pela noite dentro e tiveram como alvo alguns locais onde estava a ser feita a contagem dos votos. O FBI disse que as ameaças não eram credíveis e pareciam ter origem em e-mails de origem russa. Mas as autoridades do estado da Geórgia, que também teve ameaças de bomba, afastam a possibilidade do envolvimento de Moscovo. Falam da tentativa de imitar uma fonte russa. Os cidadãos de Israel e da Palestina manifestaram reações diferentes à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, no meio do conflito em curso no Médio Oriente. זכינו היום בניצחון של טראמפ. זה ניצחון לכל עם אמריקאי ולכל עם ישראל, וזה ניצחון שהוא מוחק כל מילה אנטישמית בעולם. No entanto, o estado de espírito é menos positivo entre os palestinianos que vivem na Cisjordânia. نحن دائما نأمل بأن يكون هناك تغير في السياسة الأمريكية في الدولة العميقة الأمريكية، بأن يكون هناك نصرة لحقوق الإنسان، نصرة للفلسطينيين، ولكن من يفوز ترامب أو هاريس أعتقد أن السياسة المتبعة تجاه الفلسطينيين هي سياسة واحدة. Embora Donald Trump tenha prometido na semana passada assegurar a paz no Médio Oriente se fosse eleito, tem-se posicionado consistentemente como um forte defensor de Israel. Na sequência do ataque do Hamas de 7 de outubro, comprometeu-se também a impedir a entrada de refugiados de Gaza. Israel continua a bombardear o Líbano. Desta vez o alvo foi a cidade de Barja, no litoral do país. As bombas atingiram este edifício residencial que ficou assim, praticamente destruído. As equipas de resgate retiraram 30 corpos do prédio, mas os moradores dizem que há mais desaparecidos. Aos sobreviventes, resta recolher o que podem e procurar outro sítio para ficar. غفلت من هون ما كان فيش وضع طبيعي وقاعدين وغدينا وفلينا رجع صرت على الساعه 8:30 بدق لي مرتي بجنني ضربوا البنايه ونزلت البنايه وفي قتلى وجرحى كثير. Enquanto isso, a faixa de Gaza chegou imagens de uma evacuação médica. Mais de uma centena de doentes estão a ser retirados. São pessoas com doenças crónicas, doentes, oncológicos e feridos com lesões graves devido à guerra. O destino é a Roménia e os Emirados Árabes Unidos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esta é a maior evacuação médica em Gaza nos últimos 6 meses. Um ataque russo a uma infraestrutura na cidade ucraniana de Zaporizhia matou pelo menos 6 pessoas na terça-feira, de acordo com o governador regional. Outras 24 pessoas ficaram feridas depois de um incêndio ter deflagrado no local. Ao final do dia, um outro ataque de um drone russo atingiu Kharkiv, danificando um edifício de apartamentos de 5 andares. A Rússia intensificou os ataques a Zaporizhia e a Kharkiv nas últimas semanas, uma vez que ambas as cidades estão situadas perto das linhas da frente. Em Kharkiv, os ataques recentes têm visado frequentemente bairros densamente povoados. No domingo, a Rússia atacou outro bairro residencial em Kharkiv, ferindo pelo menos 15 pessoas. Esta notícia surge no momento em que 11.000 soldados norte-coreanos terão chegado às linhas da frente em Kursk, enquanto as tropas ucranianas dizem ter entrado em confronto com essas unidades pela primeira vez. Passou uma semana desde as devastadoras inundações em Espanha e a procura por pessoas torna-se cada vez mais dramática, com pelo menos 89 desaparecidos confirmados. Pelo menos 217 pessoas morreram, a maioria na região de Valência, mas espera-se que o número de vítimas mortais aumente. Estaban aquí esperando y vino el agua y no dio tiempo a nada. Y mi hermano lo arrastró y terminó cogido allí a una valla y ella no pudo salir. Ella no pudo salir y falleció. Ella con la niña.
Com vontade de ajudar, milhares de voluntários saíram à rua para apoiar as equipas de busca e salvamento que chegaram de Madrid e de outras zonas de Espanha. Tú vas si quieres a una casa y le dices, perdona, ¿quieres que te ayude? Y te dicen sí, y les ayudas. Necesitan muchísima ayuda, no hay suficiente ayuda. Pues sí, tóxicos sí que es porque al final hay muchos componentes químicos, gasolina y pinturas, de todo, claro. As tropas espanholas continuam as buscas nos parques de estacionamento subterrâneos que começaram a drenar durante o fim de semana. O primeiro-ministro Pedro Sánchez também anunciou que foi aprovado um pacote de ajuda no valor de 10,6 mil milhões de euros para ajudar as vítimas. Milhares de despedimentos estão a caminho de vários setores em dificuldades por toda a Europa. O fabricante alemão de peças para automóveis Schaeffler vai eliminar 4.700 postos de trabalho, principalmente na Alemanha, mas também noutras instalações na Europa. A empresa descreveu estas reduções como medidas estruturais contra a diminuição da produção automóvel na Europa e a contínua debilidade em vários setores industriais. Entretanto, a cadeia de supermercados Auchan anunciou a eliminação de mais de 2.000 postos de trabalho em França. A Auchan, uma das pioneiras dos hipermercados, muito apreciados nos anos 70, tem hoje dificuldades em obter lucros. Uma dúzia de estabelecimentos vai fechar, incluindo um supermercado e 3 hipermercados por falta de rentabilidade.